O meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuense no Facebook, no YouTube e no Instagram. A nossa entrevistada de hoje é a acupunturista psicóloga Regiane Miguel. Antes da gente começar o bate-papo com a Regiane Miguel, gostaria de falar para vocês do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais, revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio Alves pelos telefones 37 998735230 ou 37 999670305 ou vá ao seu escritório na rua Alzira Torres, número 35. Eu peço desculpa a Rejane, também ao nosso seguidor, que eu estou um pouco afônico, mas eu acho que vai dar para levar até o final. Regiane, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aos seguidores do Biografia Bambuense e parabéns ao Lindomar por essa iniciativa de apresentar o povo dessa cidade para Bambuí região. Obrigado. Regiane, antes eu gostaria de te apresentar para as pessoas que te conhecem e aqueles que não te conhecem também, saber um pouco da sua história antes de você começar a sua clínica aqui, né, a clínica integrada. A Regiane, depois que voltou da China, onde estudou em duas universidades a medicina tradicional chinesa, com ênfase em acupuntura e farmacoterapia, ela trabalha atualmente em 3 lugares. Na clínica dela aqui, a Clínica Integrar, e também no Hospital Nossa Senhora do Brasil e na Copendi. Ela é formada também em psicologia pela PUC de Minas Gerais. Regiane, você viveu um tempo na China. A cultura chinesa é muito diferente da nossa. Qual a maior diferença em relação aos costumes do povo chinês que mais chamou a sua atenção quando você chegou lá na China? Bom, na China, no Ocidente, nós temos uma cultura muito imediatista, certo? Na China, as coisas acontecem de forma integral. Então, aqui é como se fosse mais fragmentado, mais específico, mais especializado. Lá, é como se tudo fosse integrado. O homem com a natureza, inclusive os caracteres chineses, os nomes dos pontos de acupuntura, eles, eles remetem às, às sequências, às frequências da natureza, né? A começar dos sabores, do cheiro, tudo eles levam em consideração a textura, o clima, as estações do ano. Então, tudo é complementar. E é uma medicina baseada numa cultura holística, né? E no Brasil, no Ocidente, nós temos uma cultura assim, mais imediatista, mais temporal, mais voltada para a matéria. E não é que lá seja tudo espiritualizado, porque inclusive quando eu morei lá, lá ainda era socialista muito fechado. E nessa época não se fomentava, não se falava sobre religião. Mas a gente sabe que a cultura chinesa ela é baseada no envolvimento do homem com o todo. Tá, mas assim, em termos de costumes, comida, o jeito de vestir, que é totalmente diferente, alguma coisa te chamou a atenção? Assim, houve um choque quando você viu e notou que é muito diferente do nosso modo de vida? Sim, eu morei lá nos anos de 95 e 96, né? Então, bom, primeiro que lá não se toma água fria, muito menos gelada, só toma água quente. Então, todo refeitório é Água quente ou água natural? quente, quente, Quente? quente, quente. Todo refeitório tem uma torneira de água quente e as pessoas usam a água quente depois do alimento.
Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. É, e o chá. Lá eles usam muito chá no lugar de água também. O chá de jasmim e o chá verde. O dia todo eles usam chá. O chá é quente também. Chá quente. Lá não usa nada frio, assim, nada gelado. Não é costume. Inclusive, tem pessoas que lá tem assim, naquela época tinha um alto índice de câncer de estômago por causa da água quente em excesso. Interessante. É um costume bem diferente É. do nosso, né? Outra coisa é que os alimentos lá eles são preparados sempre baseados nos 4 sabores. Tudo tem o equilíbrio dos 4 sabores, desde a alimentação até os medicamentos. Então, nada é só salgado, nada é só doce. Lá, por exemplo, usa o feijão como doce, não como salgado. E o tomate a gente não usa numa salada. Eu não tinha facilidade para comer salada lá no restaurante típico. Lá é tudo cozido. Não tem nada cru. Não. Nem o peixe? O peixe, às vezes, em algumas regiões, usa o peixe cru, né? Porque o peixe cru ele é mais do Japão do que da cultura chinesa. Mas, às vezes, em alguns pratos, em algumas regiões, tem essa influência. Você falou aí que você viveu lá na China, né? Entre 95 e 96 e estudou lá a medicina tradicional chinesa, com ênfase aí em acupuntura e farmacoterapia. Gostaria que você descrevesse para nós qual a área de atuação dessas duas especialidades, aonde que trabalha a acupuntura e a farmacoterapia. Bom, a medicina tradicional chinesa, ela pode ter, quando você estuda, você faz a base da medicina tradicional chinesa, depois você pode se especializar em 4 técnicas. Então, nós temos a acupuntura, que é o uso de agulhas em pontos específicos para o tratamento de desequilíbrios que se tornam doenças. Eu vou explicar detalhar daqui a pouco. A farmacoterapia chinesa, que é o uso de plantas medicinais, alguns animais, e minerais para montar fórmulas, que também são tratamento, usam como tratamento. O Qigong, que são exercícios, é uma atividade física que também tem o propósito de equilibrar o organismo, evitar e tratar doenças. E o Tuiná, que é a massagem, que também trata, né? E equilibra o corpo. Então, a medicina chinesa, ela trata a energia, a partir da energia que circula no nosso corpo. A energia que vem do ar que a gente respira, dos alimentos que a gente ingere e dos nossos antepassados, o que a gente herda dos nossos antepassados. Então, a gente faz uma diferenciação de síndromes a partir do sintoma que a pessoa apresenta e trata com uma dessas 4 técnicas para vou retomar o equilíbrio do corpo e não ter o adoecimento na matéria. E aí, a acupuntura, então assim, essa energia, ela circula por meridianos, que são canais que estão ligados aos órgãos e vísceras. Assim como nós temos as veias por onde circula o sangue, nós temos os meridianos por onde circula essa energia que vem dessas 3 fontes. Uma delas é congênita, né? Ela não tem jeito de ser reposta. A, a energia do ar que a gente respira, ela pode ser reposta e dos alimentos que a gente ingere também. Então, por isso, é importante ter o equilíbrio da alimentação, da respiração, para ajudar no que a gente recebeu como genética. E a farmacoterapia, por exemplo, lá a gente não consegue comprar remédio alopático. Aqui não existe farmácia para vender remédio. Você só consegue utilizar remédio alopático, até desde um analgésico até um antibiótico, se for dentro de um hospital de medicina ocidental. Lá existem as farmácias e nos postos de saúde tem também as farmácias, que os médicos chineses montam a fórmula de acordo com a necessidade do paciente e aí a gente já sai com os pacotinhos de chá e o modo de preparo para 7 dias, 21 dias, depende da necessidade. Lá só se usa medicina alopática, que é o que a gente usa aqui no Brasil, quando não tem recurso com a medicina tradicional chinesa. Tá.
Com relação aí à questão, a gente ainda vai voltar a falar de acupuntura e farmacoterapia, mas eu gostaria de saber de você o seguinte: você é mestra em sustentabilidade e tecnologia ambiental. Uhum. Qual o tipo de trabalho que você desenvolve nessa área? Então, o meu projeto de pesquisa do mestrado foi com pacientes de saúde mental que ocupam leitos de retaguarda em hospitais gerais. Com o desmanche dos manicômios, né, e foi uma luta, a luta antimanicomial, que ela se iniciou no final da década de 70, chegou agora com o fim dos hospícios. Antes, qualquer pessoa que fugia do padrão que a sociedade esperava, ela podia ser tida como louca, era colocada no hospício, vivia, era segregada, afastada da sociedade, da família, e ela vivia em prisões, verdadeiras prisões e torturas, sob tortura. Com essa luta antimanicomial, nós chegamos até o ponto de não ter mais leitos de internação psiquiátrica ad eterno. Então, hoje em dia, esses leitos que estavam em hospitais psiquiátricos, eles foram distribuídos para hospitais gerais, como o nosso aqui de Bambi, nós temos um hospital geral, e a pessoa fica internada somente o tempo que ela precisa estabilizar o quadro. Aí tem gente que fala, mas é muito difícil a família manter esse paciente em casa. Realmente não é fácil. Mas se aquele paciente é acompanhado de forma adequada, dentro do molde que a gente acredita de saúde hoje, que é biopsicossocial, antes a gente acreditava no modelo biomédico de saúde, hoje em dia a gente acredita no modelo biopsicossocial, que é o que a ONU incentiva. E aí, então, a gente tem a assistência nas unidades de saúde, no CAPS, que são atenções especializadas, e a proposta é que ele só seja internado quando ele esteja em surto. E o que é um paciente de saúde mental? É um paciente que ele pode ter uma doença psiquiátrica, ele pode ser um paciente que tem depressão, pode ser um paciente que tem ideação suicida ou tentativa de autoextermínio, e pode ser também, caracterizado também um paciente de saúde mental, os pacientes que fazem uso de álcool e outras drogas. Então, como a gente recebeu esses leitos de saúde mental, e eu sou psicóloga no Hospital Nossa Senhora do Brasil, chegou um momento que nós sentimos a necessidade de oferecer algo que não fosse só medicamento enquanto esses pacientes estão lá. E aí a gente fez, então, um projeto de sustentabilidade, com enfoque na sustentabilidade social. Nós montamos uma horta orgânica lá no hospital, onde esses pacientes, quando têm condições físicas ou mentais de colaborar na horta, nos poucos dias que eles ficam lá, eles colaboram e a gente incentiva depois essa pessoa a ter autonomia quando ela sai da internação. E uma forma de recuperar a autoestima, a capacidade, e o equilíbrio mental. Então, o projeto de sustentabilidade foi mais voltado para a sustentabilidade social. Tá, lá no hospital. Então, você é psicóloga lá no Hospital Nossa Senhora do Brasil. Sim. E em quais condições que o paciente internado lá no hospital ele vai necessitar do seu atendimento? Que hora que eles vão passar para você? Ó, esse paciente precisa aí do seu aconselhamento, do seu trabalho. Em que momento acontece isso? Então, de várias formas. Uma delas, né, quando o médico recomenda que seja avaliado e acompanhado pelo psicólogo, aí ele solicita e a gente faz esse acompanhamento. Quando chega esse paciente para os leitos de retaguarda em saúde mental, então ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, da qual eu faço parte. Nessa equipe nós temos uma médica, que é clínica geral, e com o apoio da psiquiatria. Nós não temos psiquiatra no nosso hospital, mas a gente tem o apoio de retaguarda, quando necessário, porque a clínica pode fazer esse manuseio no momento de emergência. Temos o assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem,
e a psicóloga, nessa equipe multidisciplinar, quando é para esse paciente de saúde mental que é internado nesses leitos. Agora, tem também os pacientes que chegam com algum crise em surto, ou com ideação suicida, ou tentativa de autoextermínio, aí é acionado o serviço de psicologia, a gente faz a avaliação e indica ou sugere, né, internação ou não, ou o encaminhamento para a rede, para fazer o trabalho ambulatorial. E aí a gente trabalha junto com a rede de saúde do município, em conjunto. Ou, em alguma situação, às vezes o paciente fica muito tempo internado, e a gente chama de síndrome de hospitalização, às vezes para acompanhar a família de pacientes que estão em fase terminal, às vezes para atender pacientes que estão em fase terminal ou com doenças crônicas. Então, tem várias situações que o psicólogo atua dentro do ambiente hospitalar. É importante esse trabalho aí, e eu tenho certeza que muita gente desconhece. Eu, por exemplo, desconhecia, eu não sabia. Você é pós-graduada em psicologia organizacional, isso mesmo? Isso, organização. Essa especialização é voltada para quais áreas, Regiane? Então, essa especialização a gente trabalha em instituições, né? E aí eu eu lanço mão também, tenho lançado mão desse conhecimento para também trabalhar na instituição, no hospital enquanto instituição. E aí a gente auxilia na organização da empresa e no amparo e fortalecimento dos recursos humanos daquela empresa. Sempre na área de saúde. Sempre na área de saúde. A gente auxilia no recrutamento, orientação, humanização da empresa e para que aquele colaborador esteja bem na sua empresa e no seu trabalho. Aí já voltado mais para os servidores. Para os servidores da empresa. Então, a psicologia organizacional ela trabalha com os servidores da empresa. Eu não sei se você tem essa estatística, mas quem te procura mais para atendimento, no caso aí como psicóloga, né? O homem, a mulher, o transgênero ou a criança? Você tem esses dados dos seus atendimentos? Quem mais procura? Qual o gênero? Eu não tenho, assim, uma análise estatística científica, mas, de uma forma geral, ainda tem sido as mulheres. Eu atendo como psicólogo tanto criança, quanto adolescente, quanto jovem, quanto idoso. Tem colegas meus que não atendem criança. Tem colegas meus que atendem só criança. Então, como eu atendo todo o público, no meu consultório, e acredito que no meu consultório, não posso falar disso do hospital, a maioria dos que procuro ainda são mulheres, mas a gente tem também procura de homens e de crianças, com certeza. Isso também deve ser porque culturalmente a mulher ela é mais preocupada, cuidadosa com a saúde, não é isso? Sim, com certeza, dentro da nossa cultura. A mulher tem, como ela é mãe, né, e ela tem esse instinto, normalmente ela preocupa com a saúde dela e dos outros, né, dos demais. Ela tem que estar bem para poder cuidar dos demais, não é isso? E vamos voltar então na acupuntura. A acupuntura pode tratar de duas doenças simultaneamente? Por exemplo, se a pessoa tem fibromialgia e refluxo, você trata uma de cada vez ou há um tratamento único para os dois casos? A acupuntura ela é uma das técnicas da medicina chinesa, como eu disse anteriormente, e a medicina chinesa ela é uma medicina holística. Ela cuida do homem como um todo, de forma integral. Então, a gente não cuida da doença, a gente cuida da pessoa. A gente fortalece aquilo que ela tem de positivo, aquilo que ela tem de bom. A gente fortalece o que a gente chama na medicina chinesa de Qi correto, para o Qi correto combater o Qi perverso, que é a doença. Então, quando a pessoa procura, ela pode até chegar com o diagnóstico, mas a gente vai fazer uma anamnese, que é bem diferente da anamnese da medicina convencional, e a gente faz essa anamnese através do interrogatório,
do exame de pulso. Na medicina chinesa nós temos 28 tipos diferentes de pulso, então a gente examina a textura do pulso, a profundidade e a força do batimento do pulso, para tentar entender e diagnosticar qual o desequilíbrio energético que ele está promovendo. Então, a doença, ela, na verdade, ela é um sintoma. Isso você detecta isso só com o toque no pulso da pessoa? Com o toque no pulso, com a observação da língua, com a observação da compleição física da pessoa, da cor, do gesto, da postura, e com esse interrogatório que a gente faz. A língua muda quando a pessoa, assim, a característica da língua sofre alguma alteração quando a pessoa está padecendo de algum mal, de alguma doença? Sempre. A coloração, a saburra, a umidade ou secura da língua, tudo são indicadores para a gente. O formato da língua também é um indicador. A gente faz um diagnóstico da medicina chinesa a partir de 8 princípios, que é quente, frio, interno, externo, superior, exterior e frente e costas. Então, a gente sempre que vai, a gente avalia o todo. Se está mais quente nas costas do que na frente, se está mais frio, se está mais calor. Tudo baseado dentro do Yin e do Yang, do taoísmo. O corpo humano ele tem diferentes temperaturas em cada parte do corpo. É isso que é analisado? Não é só isso. A gente observa se a pessoa está com mais calor interno ou menos calor interno, se ela tem excesso ou falta, se ela tem manifestação de frio ou de calor mesmo, a gente observa isso. A gente, por exemplo, pergunta, você é mais florento ou mais calorento? A sua dor, você tem vontade de colocar calor ou frio? Você tem desejo por frio ou por calor? Você toma muito água, toma pouco líquido? Então a gente tem perguntas específicas. Tem até um poema em chinês que eu não consigo declamá-lo mais, porque já tem muito tempo que eu voltei. Você aprendeu a falar chinês? Pouquinho. A gente aprende a fazer um interrogatório com esse poema. E todo ponto de acupuntura, ele está numa terminação nervosa. O Ocidente conseguiu comprovar a eficiência da acupuntura através do sistema nervoso central e periférico, do estímulo dado nele. Por isso que depois, quando os Estados Unidos conseguiram comprovar a eficácia da acupuntura, é porque quando a gente dá o estímulo, dá a agulha em determinada terminação, localização, conseguiram fotografar a emissão de luz no sistema nervoso central. Então foi comprovado cientificamente dentro da medicina ocidental. Então, por exemplo, quando o médico ele se especializa em acupuntura, a formação dele na especialização é um pouco diferente da que eu tive, que a minha foi baseada na medicina tradicional chinesa. O médico se baseia na comprovação a partir do sistema nervoso. É diferente. A forma de lidar, de abordar é diferente por causa da cultura e da base filosófica mesmo da medicina ocidental e da medicina oriental. Mas lá na China tem médico alopata também. Tem médico alopata, bem menos do que médico chinês. A maioria usa... Grande maioria. Só se usa a medicina ocidental quando não tem recurso para a medicina chinesa. Ela é muito mais usada. Mas é mais barata, né? Também, então, como lá muita gente, isso também conta muito. E existe algum risco ao se realizar um tratamento baseado em acupuntura? Ele é um tratamento complementar ou um tratamento médico convencional? No Brasil, a gente utiliza a acupuntura e nos países ocidentais como medicina complementar. A gente não, mesmo com essa bagagem, com essa formação que eu tenho, a gente nunca desabona uma medicina em favor da outra. Então, ela é tratada como uma medicina complementar. Desde que a pessoa seja bem informada, sabe manusear bem as agulhas e tem todo o cuidado que precisa, ela não apresenta grandes riscos, mas a localização e a profundidade
porque as agulhas são muito finas, muito finas. Então, é importante a pessoa ter uma boa formação para ela saber localizar, senão a acupuntura não vai fazer efeito. E pode ficar alguma sequela assim de um hematoma temporário, Sim, alguma coisa? sim, porque o nosso corpo é muito vascularizado. Então, a gente não consegue evitar de pegar algum vaso quando está fazendo a puntura. E pode ficar um hematoma, mas não é nada sério. E, e outra coisa também, como os pontos de acupuntura são em terminações nervosas, pode acontecer de ter uma lesão temporária, uma lesão naquela terminação nervosa e ter, por exemplo, um entumecimento, adormecer temporariamente, ou ter a sensação de choque, mas isso volta, É coisa coisa passageira. passageira. Regiane, mais alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar a respeito do seu trabalho aqui, ou como psicóloga? Não, eu acho que Esclareceu bem, né? esclareceu bem. A gente está à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar pergunta lá no Face ou nos canais que tem aí de comunicação com o seu programa e a gente está disponível para responder. Você tem o seu telefone aí? Você gostaria de Sim, falar o a telefone? Clínica Integrar, ela fica aqui no bairro Candola, ao lado da Igreja de Santa Terezinha, em Bambuí. Nosso telefone é 37 99943 0404. E nós atendemos aqui de segunda a sexta, em horário comercial. E tem aqui a Ianca que trabalha conosco, está sempre disponível para atender pelo Zap ou pelo telefone, no horário comercial também. E qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição. Eu te agradeço muito e te parabenizo pelo seu trabalho aqui na sua clínica, lá no hospital e também no Copembi, um trabalho importante e que, com certeza, lá, principalmente lá no hospital, nesse momento difícil que o hospital está passando, sempre quando tem um profissional que está ali, que veste a camisa, é muito importante para aquela instituição que é muito cobrada, que é uma instituição que é, às vezes, massacrada e incompreendida. Muitas vezes as pessoas não compreendem a dificuldade que é manter uma instituição funcionando 24 horas, buscando sempre atender da melhor forma possível. Eu te agradeço pela esclarecedora entrevista e a gente está também à disposição no nosso canal no YouTube, no grupo Biografias Bambuense e também no Instagram. Uma boa noite para você. Boa noite a você, Lindomar. Também gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, né? E parabenizá-lo mais uma vez por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado e gosto muito do trabalho que você tem apresentado e gosto de encontrar as pessoas lá. E agradecer também àqueles que acompanham, né? E é muito bom a gente ter incentivos culturais na nossa cidade. Muito obrigado. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai estar falando da história do Hospital Nossa Senhora do Brasil, Ótimo. que do dia 2 agora completou 85 anos. Então, a gente Sim. vai estar falando da história do Hospital Nossa Senhora do Brasil, de algumas crises que o hospital já passou, como que foi a montagem daquilo ali, como que tudo começou. Uma história muito interessante. Eu convido a todos, inclusive a você, para que acompanhe no nosso canal lá no Biografia do Bambuense. A gente vai estar falando então dos 85 anos de história do hospital. E a gente espera vocês então na sexta-feira. Um abraço a todos.